bom dia, boa segunda-feira para vocês. Vamos ver vocês, mesmo que seja assim, meio que à distância, né? Bom, vamos começar? Gente, a tarefinha que vocês vão receber é um artigo de opinião. E vocês vamos relembrar ou vamos rever quais são as características do artigo de opinião. Lembrando que é muito importante a gente perceber qual é o tipo textual do qual nós estamos trabalhando, quais são as características. Se eu tiver que escrever um artigo de opinião, o que eu tenho que privilegiar no meu texto, tá? Então vamos lá. O artigo de opinião tem como características os seguintes pontos. Contém um título polêmico ou provocador. Lembrando, gente, título é isca, pesca o leitor, atrai o leitor, tá? Artigo de opinião é diferente, o título de um artigo de opinião é diferente de uma manchete, é diferente de uma manchete de notícia, mas ele tem que atrair o leitor e é porta de entrada do texto, tá? Depois, expõe uma ideia, um ponto de vista sobre determinado assunto. Você tem uma ideia, você tem uma tese. Tese é uma ideia que você tem sobre algum assunto. E você vai defender a sua tese. Eu não posso defender minha tese porque sim ou porque não. Eu tenho que ter argumento para defender minha tese, né? Bom, terceira parte. Como é um texto expositivo, é um texto de opinião, ele tem três partes. Ele tem uma exposição, que é o assunto do qual ele vai abordar. Por exemplo, suponhamos que ele vai falar sobre isolamento social. Por que do isolamento social? Ele vai expor, né? Depois ele vai interpretar o que o isolamento social leva a quê? E depois ele vai dar a opinião dele. Por que fazer o isolamento social? O que faz com que o isolamento social seja realmente comprovado, tá? Então, temos três partes. É como se fosse introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a gente muda, a gente expõe o assunto, a gente interpreta o assunto e depois o autor vai dar a opinião dele, pessoal, sobre o assunto, embasada com argumentos, tá? Não é porque ele acha, porque ele pensa, mas ele tem que ter embasamento, tá certo? Ele usa verbos predominantemente no presente. É aqui agora que está acontecendo a coisa. Então, é aqui agora que eu vou defender. Eu faço, eu vejo, eu penso, eu sei, eu entendo, tá? Utiliza uma linguagem objetiva, terceira pessoa ou subjetiva na primeira pessoa. Então, eles disseram, mas como ele vai dar a opinião dele, tem que ser na primeira pessoa. É um texto subjetivo, ou seja, eu vou dar minha opinião sobre alguma coisa. Uma das características que também não está aqui, gente, é uma linguagem formal, tá? Nada de gíria, nada disso, é uma linguagem formal, beleza? Bom, dando uma olhadinha para isso, nós vamos fazer a leitura do texto que a gente vai trabalhar. Se eu já adiantei para vocês que é um artigo de opinião, bora lá ver o artigo de opinião, né? Bom, vamos lá. Educação no isolamento social se torna oportunidade de aprendizagem para qualquer idade. Gente, olha o título. O título tem que ser revelador para a gente sobre o assunto que vai ser tratado. Educação no isolamento social se torna oportunidade de aprendizado para qualquer idade. O que o título está querendo nos dizer? É só o aluno que tem aprendido no isolamento social ou as pessoas envolvidas da família também têm aprendido? Pensa com aluno com meninos menores, com alunos, por exemplo, da primeira fase do ensino fundamental. Se os pais não estiverem juntos, vai dar certo? Vai rolar? Eles não precisam muito dos pais para poder desenvolver as atividades deles? Então, se os pais estão juntos, os pais também estão aprendendo? Vamos começar a pensar assim. Então, vamos lá. Escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço desde a adoção do distanciamento social para a contenção da Covid-19.
Compartilhar o mesmo espaço para diferentes atividades tem sido desafiador para muitas famílias. Gente, por que nós temos... Ele está falando, qual espaço é esse que tem compartilhado diferentes atividades? A casa, né? Mas, aos poucos, se revela também uma oportunidade importante para aprender. As aulas online das crianças têm requisitado uma maior participação dos familiares e proporcionado momentos de aprendizagem ampliada. Ou seja, o estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de experiência entre os membros da família. O acompanhamento das atividades escolares está ampliando o alcance dos conteúdos, porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas junto aos seus filhos e descobrindo novas abordagens e conceitos oferecidos pela escola. A partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEM, um trabalho de pesquisa sobre vulcões italianos, por exemplo, pode trazer conhecimentos de ciências da natureza, matemática e ciências humanas, além do contato com as palavras do idioma daquele país. A metodologia STEM, acrônimo em inglês para as disciplinas Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, propõe a integração desses saberes baseados em projetos. Tem o objetivo de formar pessoas com conhecimentos diversos, desenvolver valores juntamente com temas abordados e preparar alunos e cidadãos para os desafios do futuro. Ao lado da metodologia, as aulas de robótica e programação estimulam um pensamento científico e inventivo, formam um conjunto de abordagens mais moderno e um modo de educação muito diferente daquele que pais, tios e avós tiveram em outro momento. Então, tá algo interessante e acaba por ampliar e estender seu alcance, por instigar a curiosidade e o interesse em aprofundar-se nos tópicos propostos pelo professor. Daí, perceber que este momento de isolamento social pode ser uma oportunidade de recuperação e contato com assuntos diversos, independentemente da idade. Um exemplo da iniciativa é implementado pela Ego Education, solução de aprendizado representada no Brasil pela Unidade de Tecnologias Educacionais do Positivo Tecnologia. Por meio da Lego Education Academy, uma das precursoras do movimento STEM no mundo, está utilizando o período de quarentena para capacitar professores de diversas partes do mundo em robótica educacional. Em workshops online, estimula o desenvolvimento das habilidades de linguagem, de programação, pensamento computacional e análise crítica. Iniciativas em países como Brasil, China, Argentina, Espanha e Polônia são destaques no âmbito do STEM e fazem com que as atividades em casa sejam ricas e divertidas. A troca de experiências e vivências entre professores, alunos e pais nesta fase de isolamento social fortalece o contexto educacional doméstico. Relatos e comentários dos estudantes em diferentes anos e níveis de ensino, somados às vivências de docentes e demais membros da família, contribuem para aprofundar os saberes e aproximar pessoas. Um movimento natural e muito interessante de reconexão e compartilhamento gerado na quarentena é o da videochamada. Ligar para o avô a fim de perguntar sobre algum aspecto de um fato histórico, questionar o tio do interior sobre os animais da fazenda ou o cultivo de vegetais e dividir com amigos uma descoberta são ações que alimentam o efeito cascata do conhecimento e estimula o aprendizado pela vivência. As aulas em casa geram oportunidades para tornar o período de distanciamento social mais construtivo, principalmente com a adoção de tecnologias educacionais. Soluções como blocos educativos de montar, placas de robótica ou plataformas adaptativas de ensino contribuem para a consolidação da educação 4.0 mesmo à distância, e estimulam um processo de aprendizagem para as demandas do futuro.
Alex Paiva, que é quem escreveu, é gerente de novos produtos da unidade de... Alex Paiva não é quem escreveu, Alex Paiva é quem dá opinião. Quem escreveu é o Daniel, que está lá no começo, tá? Gente, antes da gente entrar nas questões, vamos analisar o texto. Primeiro, qual é o assunto que ele aborda em primeiro lugar? Porque assim, ó, tá perguntando qual que é a tese defendida pelo autor. A gente tem dois pontos aí que a gente podia defender. O primeiro é do isolamento social, em que a família inteira está aprendendo, inclusive aumentando essa rede de aprendizado, uma vez que eu posso fazer uma videochamada e perguntar pro meu avô como é que era no tempo dele, como é que ele podia me explicar tal coisa, perguntar para um tio do interior que vive na fazenda, que mexe com isso. Então, aumentou muito a rede do aprendizado, como o texto diz. E tem um outro ponto, que é falar sobre uma plataforma chamada STAM, que trabalha muito com ciência, né? Com robótica e tal. Pelo título, qual dos dois assuntos, tendo em base como título, qual dos dois assuntos vocês acham que é abordado que é a tese do autor? Pensando no título, tá? Bom, aí a gente tem quatro alternativas. Vocês lembram que eu falo com vocês? Gente, vamos excluir a alternativa que não tem possibilidade nenhuma de ser, porque se a gente a gente excluir pelo menos uma, é melhor você ficar entre 3 do que você ficar entre 4, né? Às vezes a gente tem que trabalhar as questões de múltipla escolha dessa maneira, beleza? Então, a primeira é escola, trabalho e lazer estão no mesmo endereço desde a adoção do distanciamento social para a contenção da Covid-19. Tá, mas é isso que ele quer falar? É esse assunto? Vamos lá. B. O estudo alcança todos que ali convivem ao gerar ricas oportunidades de troca e experiência entre os membros da família. C. A partir das atividades interdisciplinares apoiadas na metodologia STEM, podemos trazer conhecimentos de ciência da natureza, matemática e ciências humanas. É isso que ele quer falar? Gente, eu já falei para vocês que a gente tem 2 caminhos aqui para optar, que a gente fica na dúvida qual é a tese do autor, né? E a gente tem iniciativas em países como Brasil, China, Argentina, Espanha e Polônia são destaques no âmbito da STEM. E aí, né? Lembrem-se qual é o assunto que ele começa, qual é o assunto que ele aborda primeiro. Antes da gente passar para a questão 2, eu sei que vocês têm visto muitos vídeos no WhatsApp, no YouTube, falando do quanto os pais estão sofrendo tendo que ter aula com seus filhos, né? Não está sendo fácil para os pais exatamente porque eles estão reaprendendo novamente. Muitas coisas eles não aprendem, eles não se lembram, né? Isso aí era uma questão entre aluno e professor. E que muitas vezes o pai dava um apoio em casa, mas o apoio em casa nas tarefas não era uma questão tão relacional como está sendo agora os pais em casa com o menino, tendo que trabalhar, cuidar de casa, a mãe cuidar de casa, trabalhar, fazer comida e ainda por cima ter aula online, né? Bom, vamos pensar nisso. Gente, qual é a questão tratada pelo autor? Se eu sei a tese, eu sei qual é a questão tratada pelo autor, né? Qual que é a questão que ele está tratando? Ele está falando sobre o quê? Nós estamos pensando, nós estamos aonde? O que nós estamos fazendo aqui agora? É uma aula online? É uma aula à distância? O que está acontecendo entre mim e vocês agora? Tá? Pensa assim. 3. Se você sabe é um processo em cadeia que a gente está aqui. Se você marcar a alternativa correta na 1, você vai saber a 2 e você vai ter como justificar a sua resposta citando pelo menos 2 argumentos que estão no texto para que você defenda a sua opinião de qual é a tese que o autor tem, tá? 4. O texto em análise é um artigo de opinião escrito por Alex Paiva. Perdão, gente, ele foi escrito pelo Alex Paiva e não pelo Daniel, tá? Gerente de novos produtos da Unidade de Tecnologias Educacionais da Positivo Tecnologia. Quanto a esse gênero, são consideradas corretas as seguintes características. Antes da gente ler, primeiro vocês têm que ver que
Se o Alex é gerente da Positivo, que é uma rede de ensino que distribui uma metodologia para várias escolas, ele está vendendo o peixe dele também, tá? Ele não está dizendo que a plataforma STEM, a Positivo tem ele não tem eles não detêm esse produto. Entendeu? O artigo de opinião serve para defender uma opinião e, no fim, para vender um produto também, para enaltecer o produto do que o senhor Alex representa, tá? Mas não vamos fugir do nosso foco primeiro, que o nosso foco primeiro não é o vender o produto. Eu já vou adiantar isso para vocês, tá certo? O foco do nosso texto, a tese do nosso texto não é essa. Ele pode aproveitar e fazer esse gancho. Mas não é esse o objetivo, a tese do texto, tá bom? Um texto, sobre esse texto, é um texto dissertativo argumentativo que defende uma opinião sobre um determinado assunto. É um texto expositivo em que o autor explica sobre determinados problemas que afligem a sociedade. É um texto que representa a opinião jornalística que o publica. É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade que pretende manifestar sua opinião. A linguagem formal culta é uma característica desse gênero textual que pretende convencer o leitor de uma determinada opinião. E aí, galera, né? Qual alternativa que vocês acham possível? À primeira vista parece que são todas, né? Mas vamos lá para 5. O uso adequado de elementos coesivos. Gente, a coesão, ela faz parte são amarrações do texto, tá? São palavras-chave que amarram o texto, que fazem com que o texto seja um todo compreensivo, tá certo? Esses dias eu tava vendo recebi um meme, um post no WhatsApp que dizia assim, era uma faixa que estava numa cidade dizendo assim, carnaval, usem camisinha, se previne, usem a camisinha para se prevenir, juntos todos conseguiremos combater a dengue. Qual a relação que tem a camisinha e o carnaval com combater a dengue? Entenderam? Então os elementos coesivos, isso aí é a coerência que eu estou querendo dizer para você. Mas os elementos coesivos são palavras-chave que amarram o texto, tá? Bom, no trecho, o acompanhamento das atividades escolares está ampliando o alcance dos conteúdos porque muitos pais estão reaprendendo as disciplinas. A palavra grifada dá a ideia de quê? De explicação, finalidade, condição ou adversidade. Pensa aqui, gente, a mãe de vocês fazem alguma coisa em casa que não deu ruim. A mãe descobre, né? Porque mãe sempre descobre. Aí ela vai começar com qual conjunção quando ela quer questionar você sobre a sua atitude? Qual é a palavrinha mágica que vai começar para que você possa se explicar sobre o assunto? Para que você possa se justificar? Bom, eu queria fazer essa atividade do mesmo jeito que a Helenise fez. Eu até fui na casa dela, minha grande amiga, beijo para ela poder me ensinar aquela atividade que ela lê e fica com uma carinha dela mexendo. Só que o meu celular não é compatível com aquele aplicativo e a gente não conseguiu achar um aplicativo que seja compatível. Aliás, se vocês souberem qual que é o aplicativo compatível, o Play Games, que é compatível com o iPhone, vocês me dão um toque, tá? Pessoal, quarta-feira a gente tem outra aula, eu vou fazer a correção dessa atividade, beleza? E vou mandar mais uma atividade para vocês, explico o que é que tem para fazer e corrijo essa atividade aqui junto com vocês. Meus amores, amanhã também eu vou postar quem tá me mandando as atividades e quem não manda. Porque eu e a Helenise também fizemos a nossa lista juntos, né? Pelo Google Forms, que vocês me mandaram. Tem muito aluno que responde a chamada e não faz nenhuma atividade.
Quem tá perdendo com isso, né? Quem tá perdendo? Gente, mas fiquem com Deus. Até logo, até quarta-feira. Gosto de vocês, ó. Beijo no coração de cada um, tá? Fiquem com Deus.